a comparação entre o processo do Lula e o processo do Bolsonaro. Você pode até não defender o Bolsonaro ou não defender o Lula. Aqui a gente não está falando de Lula e Bolsonaro numa defesa pessoal a cada um deles. A gente está falando de processo. Preste bem atenção na diferença. O Lula foi processado por corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, cerca de 80 milhões de reais naquela época. O Bolsonaro, o processo dele não envolve dinheiro, nenhuma nota, nenhuma propina. O Lula, mais de 20 delatores e 184 colaborações no processo dele. O Bolsonaro, gente, um delator. O Mauro Cid, que, você lembra, segundo a Polícia Federal, ele mentiu em seu depoimento. Fora o áudio que vazou. Fora o áudio que vazou. O Lula, mais de 250 mil páginas no processo dele. O Bolsonaro, gente, o processo tem um pouco mais de 800 páginas, com palavras teria, hipótese e possível aparecendo 339 vezes. As palavras, teria, hipótese e possível aparecendo 339 vezes nesse processo de um pouco mais de 800 páginas. O Lula, mais de 3 mil provas, entre planilhas, e-mails. O Bolsonaro, uma minuta, sem assinatura, sem qualquer execução dessa minuta. O Lula, o filho dele, recebeu 100 milhões de reais em contratos. 100 milhões de reais em contratos. O Bolsonaro, ele sequer pode falar com o filho dele, que está nos Estados Unidos. O Lula, depois de condenado, ele fez até comício público. O Bolsonaro, antes de ser condenado, já está preso, inclusive com tornozeleira. E proibido de dar entrevista. O Lula deu entrevistas. O Bolsonaro não pode sequer falar, não pode sequer se pronunciar. O Lula foi condenado, gente, em primeira instância, perdeu, recorreu ao TRF, perdeu, recorreu ao STJ, perdeu, impetrou um habeas corpus no STF, perdeu. Ou seja, ele conseguiu recorrer durante todo o seu processo. O Bolsonaro já está sendo julgado pelo STF, sem possibilidade nenhuma de um recurso. Mesmo não sendo presidente. E detalhe, hein? Detalhe, pois é, bem observado, mesmo não sendo presidente, né? Ele não foi julgado pela Justiça Comum. Deveria ter sido na primeira instância, não tem foro privilegiado. Não foi pela Justiça Comum, foi direto para o STF. E detalhe, sendo julgado por uma turma de 5 ministros, que um detesta ele e outros 4 foram indicados pelo PT, e um desses foi, inclusive, advogado pessoal do presidente Lula. O Lula, gente, o processo durou cerca de 4 anos. O Bolsonaro, da denúncia feita até o julgamento, sabe quanto tempo até agora? 4 meses. A estrutura montada em Brasília, de segurança ali na Suprema Corte, não é para garantir a segurança do réu, porque geralmente é o que acontece, né? A população fica revoltada com o criminoso. Ali o Bolsonaro pode andar tranquilamente. Todo o aparato de segurança feito ali em Brasília é para proteger os julgadores. Ou seja, os ministros, os juízes que estão julgando o caso. Você pode até não gostar do Bolsonaro, você pode até não gostar do Lula, mas entendeu a diferença entre o processo dos dois? Fica aí para reflexão. E algo em comum, Betinho, que aconteceu ontem, que assim, isso não é normal no universo jurídico. Porque, falando de técnica, não existe o relator, quando está expondo ali o seu relatório, que é no início, como aconteceu ontem, ele já antecipar qual é o resultado do julgamento. Alexandre de Moraes fez isso. Um Alexandre de Moraes político. Não, né? Alexandre de Moraes, quando estava relatando o andamento da investigação e do processo até ali, ele já falou várias vezes qual seria o resultado, a condenação do Bolsonaro e dos demais réus. É o que eu tô falando, cara, é circo. Aquilo ali é um circo de horrores. Já tá pronto há muito tempo.